verso, no próprio ato com o qual, quebrando um nexo sintático, afirma a sua própria identidade, é, no entanto, irresistivelmente atraído para lançar a ponte para o verso seguinte, para atingir aquilo que rejeitou fora de si. Esboça uma figura de prosa, mas com um gesto que atesta a sua versatilidade. Nesse mergulho de cabeça sobre o abismo do sentido, a unidade puramente sonora do verso transgride com a sua medida também a sua identidade. Então, eu gostaria de retomar as coisas que foram ditas agora mais densamente nesse trecho. Ou seja, essa defasagem entre o método e a sintaxe de que tínhamos falado, né, faz com que o verso, ele, de certo modo, chama atenção para a sua identidade. Ou seja, um verso é uma estrutura de repetição, é uma estrutura, de certo modo, de eco, não é? de recorrência. Ou seja, a poesia é a linguagem em estado de autorreverberação, ou seja, ela avança rememorando-se. Não é? E a unidade do verso estabelece uma identidade capaz de produzir esse efeito de recorrências. Não é? Mas esse lugar, é o que eu estou entendendo do texto, que estabelece com força a identidade do verso, contém ao mesmo tempo esse movimento pelo qual o verso extrapola de si, um enjambement. Ele está se lançando adiante como se justamente negando essa identidade, como se na verdade a poesia instaura um estado de encruzilhada na linguagem que ela tem que caminhar para frente, rememorando-se continuamente. E esses dois movimentos são uma espécie, diz ele usa a imagem do mergulho no abismo, mergulho sobre o abismo do sentido, né? Com que ela, digamos, transgride o que nós entenderíamos como o percurso linear da língua, nos fazendo remeter simultaneamente a essas duas, vamos dizer, dimensões, né? Então, o enjambement traz assim à luz o andamento originário, nem poético nem prosaico, mas, por assim dizer, bustrofédico da poesia, o essencial hibridismo de todo o discurso humano. Bustrofédico quer dizer, vocês sabem que essa forma da escrita, né, que caminha, não puramente linearmente, bustrofedum, caminha onde a linha da escritura avança, quando chega no fim, em vez de voltar para o começo da linha, ela volta em avesso, inverso, e, portanto, a linha não faz o caminho de sempre reconstituir uma espécie de linearidade, começando sempre do mesmo ponto, mas ela faz um caminho em curva em que a escrita que avança retorna, né? E esse estado, né, de versatilidade, ele usa a expressão versatilidade, que aqui tem a ver também com esse verso e reverso pelo qual a poesia, né, se projeta lembrando-se. E isso é um mergulho de cabeça, né? O que nos remete agora, quer dizer, aquilo que estávamos falando no sentido do tal acidente de percurso, como a instauração da catástrofe é a instauração de uma outra dimensão não habitual na linguagem, em que ela só caminha, ao mesmo tempo se lembrando, mas caindo na vertigem de uma outra coisa, né? Como se ela concentrasse no seu núcleo o enigma mesmo do tempo, não é? Feito linguagem desta, vamos dizer, desta forma aqui.